down. I'm gonna keep my head down. Olá, amante do terror. Hoje eu vou lhes apresentar uma criatura que já havia sido pedida há muito tempo, Sky Tentacles. Vários tentáculos que aparecem no céu esporadicamente, mas cada uma de suas aparições deixam sequelas. Está um dia chuvoso, tempestuoso. Pessoas correm pelas ruas para se proteger da chuva. Relâmpagos caem sem parar. Geralmente esses trovões passam desapercebidos por muitos, porque muitos deles caem todas as vezes em que acontece uma tempestade. Mas também há muitas pessoas que temem os trovões, porque eles podem ter algum significado. Já reparou como crianças e animais geralmente têm muito mais medo dos trovões? Não é coincidência dizerem que eles são muito mais sensitivos a coisas sobrenaturais, como espíritos ou coisas do tipo. Então talvez não seja apenas o barulho, mas sim algo diferente. Como assim algo diferente? Deixe-me dizer que muitas pessoas, muitas delas crianças, já viram algo no céu no meio dos trovões. Para ser mais específico, elas viram algo como se fossem tentáculos ou muitas patas de insetos saindo no meio das nuvens. E logo depois uma pessoa mais velha ou doente simplesmente desaparecia ou morria. Mas isso foi tão rápido e repentino que elas não conseguiram ver mais que isso. Diziam que os adultos que viam eram loucos e que as crianças tinham a imaginação fértil. Basicamente ninguém acreditava nos tais tentáculos que saíam no céu em meio aos trovões. Só que isso mudou quando começou a haver alguns padrões. Muitas pessoas falando sobre a mesma coisa, e era sempre uma tempestade onde havia muitos trovões. Alguns deles eram até roxos, mas ainda não era o suficiente para convencer a todo mundo. Até que várias pessoas se juntaram em uma tempestade e se prepararam para tirar uma foto quando os raios púrpuros acontecessem. E aconteceram. Algumas câmeras não captaram nada, já outras captaram isso aqui. Essa criatura é chamada de Sky Tentacles, ou Tentáculos do Céu. Vários tentáculos negros que saem de uma misteriosa fenda no céu. Como não dá para ver o corpo inteiro dessa criatura, nem saber o quão longe ela está e tampouco comparar ela ao tamanho de uma outra coisa, então não temos como saber com clareza o seu tamanho, mas dizem que pode ser uma das maiores coisas no universo Trevor Henderson. Sky Tentacles é um dos titãs, e por sinal, pode ser um dos piores, porque ele tem o poder de abrir diretamente uma fenda no céu, coberta por raios roxos que permitem que ele entre em contato com essa dimensão. E é claro, tem uma série de poderes. Qual o seu objetivo? Bom, é basicamente o mesmo de todos os outros titãs, ou pelo menos o da maioria, que é levar os humanos dignos ao céu e os indignos à sua destruição total. E eles geralmente os destroem, causando terremotos e tsunamis. Só que eles fazem isso de uma maneira precisa para que os inocentes não sofram também. Como? Não sei. Só sei que eles sabem o modo de fazer com que a natureza fique aos seus favores. Por que eu digo que ele pode ser um dos piores? Porque, além de muito misterioso, ele é poderoso, e não apenas pela sua capacidade de destruição em massa, nem pelo seu tamanho, mas sim pelas suas capacidades sobrenaturais. Como podemos ver, Sky Tentacles é capaz de abrir portais entre dimensões, fato. E sim, os titãs na maioria são de outra dimensão, porém, eles só podem vir e voltar caso seu criador mande. Pelo menos é o que eu acho que seja, já que não é muito nos falado sobre a ida e volta dos titãs à Terra. Já Sky Tentacles tem o privilégio de poder abrir fendas dimensionais em qualquer lugar do céu, disfarçando de tempestade. E você reparou como ele some em um piscar de olhos? Ao contrário dos outros titãs,
Então, algo me diz que Scythe-Tackles não é apenas grande, mas também veloz, muito veloz, tão rápido quanto os raios, pois os seus alvos desaparecem e morrem tão rápido quanto, mas também pode não ser velocidade, e sim teleporte, mas isso não tem como confirmar, então aposto minhas fichas na velocidade. Scythe-Tackles também pode conjurar raios e trovões, o que ajuda na percepção de ser apenas uma tempestade, mas na verdade é só um disfarce, pois como os outros titãs, humanos também não conseguem vê-lo, apenas aqueles que têm uma forte ligação com o sobrenatural, crianças ou animais. A única forma de provar a sua existência é por fotos. Esses trovões não servem apenas para disfarce, eles também são armas muito poderosas. Você lembra dos humanos indignos e lembra de como os titãs geralmente os destroem? Pois bem, lembre dos humanos e esqueça como os titãs destroem, porque Scythe-Tackles faz isso de uma forma bem diferente. Como dito, os trovões não servem apenas para disfarce, eles servem também para cair na cabeça ou no local próximo em que esses humanos estão. Basicamente, esse titã consegue conjurar e manipular trovões, tanto para disfarce quanto para atacar. Então ele não é apenas um simples titã, ele é praticamente uma força da natureza que conjura trovões. Scythe-Tackles, assim como os outros titãs, é uma força criada pela divindade suprema de todo o universo, com um único e simples propósito: o tão temido fim dos tempos, um evento totalmente teórico onde todos os titãs vão vir de uma vez causar o fim da humanidade e depois serem exterminados pelo seu criador, dando início a um novo ano zero, um novo começo, semelhante ao dilúvio, só que mais radical. Não existe uma forma de matá-los, pois eles só vão morrer quando chegar a hora, e atualmente os humanos dignos que estão no fim da vida vão para o lugar melhor, mas isso não significa que os que não forem arrebatados não vão ser levados para o paraíso. Não. Eles apenas são os sortudos que vão presenciar o fim dos tempos. Há uma maneira de sobreviver? Sim, há. Pois em apocalipses onde a própria Terra não seja destruída, sempre vai haver uma pequena porcentagem de sobrevivência. Inclusive eu mesmo já fiz um guia de sobrevivência ao fim dos tempos. O card está acima. Mas em conclusão, Scythe-Tackles é quase a mesma coisa que os outros titãs. As únicas diferenças é que ele não se mostra por inteiro, tem mais poderes sobrenaturais, é responsável de coletar os dignos e destruir os indignos ao mesmo tempo, e no apocalipse vai ter um papel bem especial. Vai ser o motivo pelo qual a chance de sobrevivência ser bem pequena, pois ele vai ser um dos últimos titãs nessa terra e vai ficar por muito tempo procurando sobreviventes. E quando encontrar, vai demorar menos de 1 segundo para aniquilá-los.
Informações tiradas da SCP Foundation e do canal SCP Exploration. Links na descrição. Olá, amantes do terror! Hoje eu irei contar sobre a origem de SCP-682, o lagarto difícil de destruir. Um ser classe Keter, contido pela Fundação, e que a maior preocupação da mesma em relação a ele é como destruí-lo. Então já inscreva-se no canal, porque aqui você vai conhecer as criaturas detalhadamente e ainda vai poder ouvir teorias próprias para explicar as pontas soltas, de um modo que você nunca viu antes. Se você não quiser perder, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora, fique com o vídeo. SCP-682, um réptil que é contido pela Fundação, e a maior prioridade em questão a ele é a sua destruição, porque ele parece ter um ódio profundo e antigo pela humanidade e almeja a sua destruição. E só não fez isso ainda por conta que ele está contido em ácido e paredes de aço reforçadas. SCP-682 é um classe Keter, porque além de perigoso, já rompeu a contenção várias e várias vezes, tendo que ser capturado de novo e de novo. Além dele possuir uma força tremenda, uma velocidade incrível e reflexos extremamente apurados, ele tem o poder da regeneração absoluta, com o seu corpo sendo praticamente indestrutível, ressuscitando até mesmo depois do toque mortal do SCP-049. Muito pouco se sabe sobre o SCP-682, mas ainda assim, a Fundação nos dá pistas sobre a sua origem, e isso está justamente no registro de experimentos feitos por ela, onde várias anomalias são colocadas para tentar destruir SCP-682. Algumas chegaram perto, como possivelmente no caso da SCP-053. No mesmo registro de experimentos, podemos ver que a Fundação tentou fazer o SCP-001 matar o SCP-682. Sim, o The Gate Guardian. Para isso, uma amostra foi levada por um drone, que ao chegar perto do Guardião, foi obliterado da existência a nível subatômico. Então, o próprio SCP-682 foi colocado dentro de um veículo que era dirigido através de um computador, ou seja, não havia motoristas, nem tripulantes, apenas o 682. Chegando no local, como esperado, o Guardião investiu contra o veículo e o destruiu completamente. Mas destruiu apenas o veículo, pois o SCP ainda estava vivo, ferido, mas vivo. Ele se arrastou pelos destroços e começou a zombar do 001 e disse: "Isso era para ser o jardim. Isso não é o jardim. Ele está a oeste daqui." Nesse momento, SCP-001 ataca novamente, deixando o SCP-682 ainda mais ferido e com apenas um membro, porém ainda vivo. "Morrer? Você me mandou morrer? Acho que todos gostaríamos disso, mas essa é a minha maldição por sugerir a fruta." De novo, ele foi atingido mais uma vez e ainda permanece vivo. "Esse não é o jardim, e você não é Uriel, impostor." Ele sofre um último ataque e fica inconsciente. Os funcionários adentram em 1 quilômetro de distância e relataram ouvir "Removam." E então tiveram a compulsão de tirar o corpo dali e conseguiram fazer a contenção sem maiores problemas. Depois de tudo isso, temos a informação que precisamos para traçar a sua origem. Primeiro, SCP-682 parece conhecer o Jardim do Éden muito bem,
e disse que estava a oeste dali, e muito provavelmente ele seja o SCP-2746, um túnel em Las Vegas que leva para um jardim em um espaço interdimensional. É como se ele já tivesse vivido lá e sabe exatamente onde ele se encontra. E ainda disse que SCP-001 era um impostor, e disse que ele não era Uriel. Se você for pesquisar, Uriel era um querubim responsável por guardar os portões do Éden para que nenhum humano retornasse. Isso reforça ainda mais a sua origem. Além disso, ele menciona que está amaldiçoado, e o motivo seria por ele ter sugerido a fruta. Acho que você já ligou os pontos, mas se não, eu explico. Na Bíblia, disse que os primeiros humanos, Adão e Eva, viviam em um lugar chamado Jardim do Éden, um lugar sem pecados, e era praticamente um paraíso, e os seres residentes de lá teriam vida eterna. Porém, existia uma fruta proibida em uma árvore frondosa do paraíso, que ninguém poderia comer. Então, uma serpente acabou sugerindo que Eva comesse a fruta, e então Eva o fez, e ainda ofereceu para Adão, cometendo assim o primeiro pecado. E de acordo com a Bíblia, era uma serpente, mas SCP-682 é um lagarto. Porém, ambos são répteis, têm a mesma fisiologia e ainda tem o ponto de que a Bíblia foi traduzida diversas vezes para várias línguas, então algumas palavras podem ter sido trocadas. Então, SCP-682 foi o réptil que sugeriu a fruta para Eva. Então Deus o amaldiçoou com a imortalidade, e então ele desenvolveu um ódio profundo contra toda a humanidade. Mas o que era a serpente? Este é um tópico que é bastante discutido pelos cristãos. Alguns dizem que a serpente era o próprio diabo. Outros dizem que era filho do diabo. Então, para chegarmos a uma conclusão, vamos ver um outro registro de terminação do SCP-682, que atualmente está oculto, o do SCP-343, que se autodenomina como sendo o próprio Deus criador do universo. Nesse teste, os funcionários pediram para que 343 exterminasse 682, só que a resposta não foi nada como esperado. Ele disse para eles que se virassem com isso, pois aquele réptil não era a criação dele, então ele não se meteria nisso. Ou seja, isso quer dizer que SCP-682 foi criado pelo próprio mal. E de que mal estamos falando? Nada mais, nada menos do que Scarlet King, o Rei Escarlate. Rei Escarlate é um dos seres mais malignos e poderosos do multiverso. Não vou entrar em muitos detalhes, mas no site da Fundação diz que ele possui 7 filhos que trariam a destruição para este mundo. E adivinha quem é um dos 7 filhos?